que é o centro, é o foco das nossas vidas. Entenda que o foco da existência não é você. Muitas vezes você se coloca como foco, mas o foco da existência é um só, Jesus. E Jesus deve ser o centro da nossa vida, porque se você centra Jesus na sua vida é muito melhor. Vai melhorar a cada vez mais, você vai ficar de maneira extraordinária. E tanto que nós temos um grupo que focou Jesus e vai ser batizado na semana que vem. Domingo, dia 5, grande festa aqui, muitos batismos. E esse grupo de batismo, eles vão se batizar com beca nova, né? Primeiro uso, um privilégio muito grande. E você também pode crescer espiritualmente, você se fortalecer na sua vida, se você entender que Jesus é o centro. E nós queremos falar dele, da sua obra, a obra que ele faz nas outras pessoas, a obra que ele faz em nós, a obra que ele pode fazer na sua família, a mudança que ele pode exercer em nossas vidas, a mudança que ele pode exercer nos crentes, fazendo com que os crentes se consagrem, se empenhem muito mais na obra e se encham de virtudes divinas e façam sinais e milagres em nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus, como diz o Ademar de Campos, eu adoro aquele cântico, é maravilhoso. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite, que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 30 até o verso 34. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ler todos juntos? Respondeu-lhe o homem: nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles: tu nasceste todo em pecados e vens nos ensinar a nós, e expulsaram-no. Que Deus abençoe esta palavra. Os irmãos se assentem. Meus irmãos, nós temos aqui nesse texto um testemunho, e como é bom dar testemunho, né? A Dolores veio aqui dar o testemunho da fé, dessa vitória que ela vem alcançando dia a dia no Senhor Jesus Cristo. Outros irmãos testemunharam do poder de Deus, dos milagres que o Senhor faz, né? Às vezes até contrário à própria ciência, né? A ciência está dizendo ao irmão Newton: o seu menino precisa de um transplante e tal, mas desde que nós conhecemos o João Vitor até hoje, ele não precisa fazer hemodiálise, essas coisas, porque Deus está com ele, está com a família, e o poder de Deus contradiz até mesmo a ciência, porque o Senhor é todo poderoso. E hoje nós temos aqui um grande sinal de Jesus Cristo, e algo extraordinário, um testemunho. Eu coloquei lá até o testemunho de um cego, mas é o testemunho de um cego de nascença que passou a ver, um ex-cego. Quando ele testemunhou de Jesus, ele já não era mais cego, E nós vamos perceber essa personagem maravilhosa, que é o nosso Jesus, que é o meu Jesus, que é o seu Jesus, que é aquele que você, nas horas difíceis, você dobra os joelhos e fala com ele, e ele te abençoa, e ele muda os desígnios da sua vida, ele faz maravilhas. Jesus, ele fez muitas curas, e as curas que Jesus fez no seu ministério são notórias a todos aqueles que creem em sua pessoa e sua obra. Jesus curou as diferentes enfermidades. Está registrado lá em Mateus 8, que após Jesus ter curado a sogra do apóstolo Pedro, que estava acamada e com febre, curou todas as pessoas que estavam ali. O Senhor curou toda a sorte de enfermidade naquele momento. Não teve enfermidade que fosse apresentada ali que o Senhor não curasse. Mas também a palavra nos fala de curas específicas, como a da cegueira. Por exemplo, de cegos que Jesus, o Senhor, lhes recobrou a visão,
que são registradas na palavra de Deus. Mateus 12, 22, diz que ele curou um cego e mudo, um homem que era cego e mudo, de modo que o mudo falava e via. No Evangelho de Marcos, está registrada a cura de outro cego. Em Marcos 8, 22, diz a palavra: então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: estou vendo os homens como árvores, os vejo andando. Então tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entres na aldeia. Em Marcos 10 temos a cura do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, lá da cidade de Jericó. Quando Jesus ia saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, estava lá assentado junto ao caminho Bartimeu, o cego, e ele clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. As pessoas queriam impedi-lo. Jesus falou: deixa ele chegar aqui. E ele chegou. Jesus disse: o que quer que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. E o Senhor diz: vê. E ele então ficou vendo maravilhosamente. E ele seguiu a Jesus. E temos a cura deste cego, de João capítulo 9, que lemos aqui. João narra a cura desse cego, ressaltando que ele era cego desde que nasceu. Era um cego de nascença. Nem se sabe verdadeiramente se ele tinha o globo ocular. Entende? Ele era um cego de nascença, nasceu absolutamente cego. E nunca se ouviu, e nem depois disto se ouviu que alguém pudesse restabelecer a visão a uma pessoa completamente cega. Por isso, meus irmãos, eu digo a vocês: não há quem não possa se salvar. Nunca diga a esse homem, essa mulher, não se salvará. Porque Deus abre os olhos dos cegos, cegos de nascença. Quem porventura possa ter que alguém tenha uma maldição sobre ela, o Senhor rompe essa maldição e o Senhor salva essa pessoa. Porque o Senhor ilumina mesmo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E a luz dele rompe todo tipo de trevas. E nós temos aqui diante de nós um caso muito interessante de um homem que nasceu cego. Diz a palavra: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Importa, disse Jesus, que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Isso que aconteceu para esse homem. Ele era cego de nascença. Jesus ficou ali tocado por causa daquela cegueira e quis abençoar aquele homem, e abençoou, e deu-lhe visão, mesmo sendo ele um cego de nascença. De uma maneira bem simples: fez lodo com a saliva dele, passou nos olhos, vai lá no tanque de Siloé, que chama o enviado, lava. E ele foi e se lavou e passou vendo. Passou a ver, a enxergar normalmente. Cabe-nos, meus irmãos, salientar ainda que a cura desse cego de nascença gerou uma grande polêmica social e religiosa entre os que o conheciam, antes de ser curado de sua cegueira, e acabou por envolver também líderes religiosos da sinagoga daquela localidade. O evangelista João nos mostra como desenvolveu essa polêmica. Diz lá: então os vizinhos e aquele que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntavam: não é este
não é este o mesmo que se assentava a mendigar? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. E ele dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se abriram os olhos? Respondeu ele, o homem que chama Jesus fez lodo, untou meus olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram-no aos fariseus, o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele homem. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como receber a vista. Respondeu-lhes, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizeis tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E lhes perguntaram, é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais, sabemos que este nosso filho, que esse é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo, tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado, que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, se é pecador não sei, uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. Perguntaram, pois, que foi que fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não atendestes. Para que quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto pois está a maravilha, não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Meus irmãos, temos aqui um homem testemunhando de Jesus. Testemunhando de Jesus. E é sobre esse testemunho deste cego, a respeito de Jesus, que nós iremos meditar nesta noite. Então, o ex-cego testemunhou aos seus interlocutores, ressaltando o poder de Jesus. Ele dá um testemunho do poder de Cristo. E uma das coisas que toca muito os nossos corações, meus irmãos, é exatamente esse poder. Esse poder que transforma, esse poder que abençoa, esse poder que muda a sua vida a cada dia, esse poder que faz com que você se sinta alguém novo, alguém renovado, alguém com uma inspiração nova, com um desejo novo de viver, com um encanto no coração e na alma. É esse poder do Senhor que esse homem, ele testifica. Ele diz lá, nisto pois está a maravilha, que não sabeis de onde ele é,
e entretanto me abriu os olhos. Teve poder de me abrir os olhos, sendo eu cego de nascença, que é impossível que isso aconteça, e aconteceu. Esse homem abriu os meus olhos, me deu visão. Por isso eu disse a vocês que não há quem não possa se salvar, porque o Senhor ilumina os corações. O indivíduo pode estar na pior trevas que possam existir nesse mundo. A luz de Jesus brilha no coração dele, na alma dele, e resplandece na sua mente, e lhe retira toda a treva, para que ele possa ver a luz da vida e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, ao considerarmos o questionamento que levou o cego a dar esta resposta aos judeus da sinagoga, nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, no entretanto, ele me abriu os olhos. Notamos que a mesma apresenta-nos alguns questionamentos que mostram a resistência daqueles judeus em crer em Jesus. Que esse é um grande problema, aqueles que são inimigos da luz. As trevas são inimigas da luz. Aqueles homens não queriam enxergar. A luz estava brilhando, o resplendor estava brilhando. Estava diante deles um homem no qual operaram uma obra tão grande, porque aquele homem era cego de nascença, agora via, mas os judeus não queriam aceitar, eles não queriam crer, perguntaram-lhe, pois, como foi que fez, como te abriu os olhos? Para os judeus era impossível que um cego de nascença viesse a um dia ver. Bom, meus irmãos, para nós também, não é verdade? Para nós também, exceto com a nossa fé em Cristo Jesus, que Jesus pode fazer isso. Que nós podemos clamar ao Senhor por alguém que tem um problema praticamente impossível e Deus pode fazer a obra. Se é da vontade dele, ele fará a obra. Porém, o que nós sabemos é o que eles deveriam saber, é que para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Absolutamente. Para Deus não era impossível abrir os olhos daquele cego de nascença, e o Senhor Jesus os abriu para ele. Esta afirmação do próprio Jesus, como está lá em Marcos capítulo 10, verso 27. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Absolutamente. Então, meus irmãos, para nós esta mensagem, ela é tremenda, porque nós passamos a crer profundamente no poder milagroso de Jesus, no poder transformador do Senhor. Aquilo que Deus quiser em Cristo Jesus será realizado. Nada é impossível para o Senhor. E por isso mesmo, não devemos cair no mesmo erro daqueles judeus, e devemos crer sim que Deus pode fazer. Deus em Cristo Jesus pode abrir os olhos de um cego de nascença, pode abrir os olhos espirituais do pecador. O Senhor pode convertê-lo das trevas à sua maravilhosa luz. Foi assim que compreendeu o apóstolo Pedro do poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 29, verso 9, capítulo 2, verso 9, diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós podemos falar dessas grandezas do Senhor, desse poder do Senhor, e esse poder que agiu nas nossas próprias vidas, nos trazendo das trevas para a sua maravilhosa luz, para a luz de Deus, para compreendermos a sua palavra, a sua vontade, podermos viver nos caminhos do Senhor, sermos filhos libertos de todas as armadilhas e amarras desse mundo, para assim livres vivermos para o Senhor. Porém, meus irmãos, os judeus daqueles dias não podiam admitir que a obra realizada na vida daquele cego tinha sua origem no poder de Deus. Se assim admitissem, teriam que admitir que o Senhor Jesus tinha vindo de Deus. Notem isto. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glórias a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles estavam falando sobre Jesus.
Olha, você foi curado, você agora está vendo tudo, mas dá glórias a Deus e afirma que esse homem é pecador. Aquele ex-cego estava sob uma pressão religiosa de homens que professavam crer em Deus, no entanto, eles eram nulos na crença, eles eram ateus na crença, achando que podiam inclusive torcer o testemunho daquele homem. Respondeu o ex-cego: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. Aleluia! Amém, meus irmãos? Uma coisa eu sei disso, que esse homem tem poder, ele me abriu os olhos. Eu era cego de nascença e agora eu enxergo. Agora eu posso ver vocês, posso conversar vendo vocês. Está bem clara, meus irmãos, a disposição daqueles fariseus em negar a divindade de Jesus e o seu poder. E isto como foi frisado pelo evangelista João sobre eles. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então a resistência dos judeus marcada exatamente por isso, porque Jesus fez uma obra que só Deus podia fazer. E agora então teriam que declarar que Jesus era o Messias. Mas eles não queriam, porque certamente as coisas iriam complicar para eles. E eles queriam manter-se naquela tranquilidade de líderes religiosos, donos das sinagogas, fazendo aquilo que eles queriam e não queriam admitir de maneira nenhuma a gloriosa pessoa de Cristo e o seu poder. Mas nós sabemos do poder de Jesus. Eu espero claramente que cada um de vocês já tenha experimentado graças vindas de Cristo nas suas vidas, experiências no seu viver do diário, no viver do dia a dia, nos momentos de angústia e de lutas que vocês se voltaram a Deus em nome de Jesus, e o Senhor os abençoou grandemente. Meus amados, os fariseus assim resistiam à grande verdade que era uma só: Jesus não era deste mundo, era divino, era o Santo de Deus, operando maravilhas entre os homens. Aquele homem era cego de nascença, pelo poder de Deus, em Cristo Jesus passou a enxergar. Mas os judeus insistiram em manterem-se cegos para com a realização da promessa de Deus, com o envio de Jesus Cristo a este mundo, o Messias do Senhor, o Emanuel, o Deus conosco. Mas eles se fizeram cegos e não quiseram reconhecer de modo algum, mesmo diante de uma obra realizada que era impossível de ser realizada por qualquer homem normal deste mundo. Até hoje nunca se repetiu essa obra, só Jesus Cristo fez. Agora, essa obra tem se repetido na vida de muitas pessoas, cegas espiritualmente. Deus tem trazido luz a estas vidas, tem transformado essas vidas, tornado essas vidas maravilhosas nas suas mãos. Porque, meu irmão, a diferença da vida de um cego para a vida de alguém que enxerga é muito grande. As dificuldades de um cego são mil. Mesmo que ele seja muito inteligente, muito esperto, ele não enxerga, não vê, tem dificuldades. Mas quando a pessoa pode enxergar, isto é maravilhoso. Quando você pode enxergar o perigo do mundo, o perigo do pecado, o perigo do mal, todas essas coisas, você pode então fugir, pode escapar, pode sair, pode vencer na sua vida com o Senhor. Isto é algo maravilhoso para nós. E nós sabemos que Jesus, ele é o próprio Deus conosco. Por isso foi que o cego lhes disse: nisto, pois, está a maravilha. Nisto, pois, está a maravilha, não sabeis de onde ele é. No entretanto, ele me abriu os olhos. O cego, com estas palavras, o ex-cego, com estas palavras, ressalta o poder de Jesus. Entretanto, ele me abriu os olhos. Ressalta, deixa bem claro. Sabe, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Meus amados, muita gente pensa tanta coisa de Jesus. E muitas vezes chega no crente e fala tantas asneiras, tantas besteiras. Falem o que quiser. Nós sabemos quem é Jesus para nós. Foi o que o homem disse para eles.
Vocês podem dizer o que vocês quiserem, pensar o que vocês quiserem. No entanto, esse homem me abriu os olhos de mim que era cego de nascença, agora eu vejo. Aleluia, meus irmãos. Então pode alguém falar o que quiser do seu Jesus. Diga para eles, ele me salvou. Eu sou salvo eternamente em Jesus. Eu tenho visão espiritual, porque eu posso ver as coisas com a iluminação do Senhor. Só o poder de Deus em Cristo poderia ter realizado aquela grandiosa e gloriosa obra na vida daquele homem. Em segundo lugar, meus irmãos, o ex-cego testemunhou dizendo aos seus interlocutores que Jesus era um homem temente a Deus e que fazia a sua vontade. Interessante. Você já testemunhou de Jesus para as pessoas? Esse homem testifica de Jesus. Olha, ele é poderoso, ele tem poder. Não adianta vocês quererem destituir-me, vocês quererem me convencer ao contrário, porque eu experimentei o poder dele na minha vida. E eu sei porque ele tem poder, porque ele é temente a Deus e faz a vontade de Deus. Esse homem é temente a Deus e faz a vontade de Deus. Olha o verso 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, esse ele ouve. Palavras do ex-cego aos fariseus. Os fariseus insistiram em que o homem declarasse coisas inegavelmente contrárias à natureza santa e divina de Jesus, como esta. Não chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dá glórias a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles queriam que ele dissesse: é sim, é pecador. Mas o homem disse: não, não é pecador. Antes ele é alguém que é temente a Deus e faz a vontade de Deus. O cego, ele responde completamente contrário, ele ressalta essas características marcantes do relacionamento de Jesus com o Pai. Sabe, esses relacionamentos que são modelos para nós. Como que você vive em relação a Deus? Entende? Você vive num relacionamento com o Senhor dentro destas características de humildade e de fazer a vontade do Pai na sua vida. Jesus fez isso, e o homem destaca estas características do Senhor. Jesus foi alguém temente a Deus. A temência a Deus de Jesus foi um traço na sua vida. Diríamos assim, um traço profundo no fiel relacionamento de Jesus Cristo com o Pai, meus irmãos. E nós podemos encontrar nas páginas da Bíblia pessoas que tinham estas características também da pessoa de Cristo. Por exemplo, nós encontramos Simeão, lá de Lucas 2, 25, diz assim: ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Também do centurião Cornélio, lá de Atos capítulo 10, verso 22, que diz: eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Um recado dado a Pedro. E nós encontramos também Noé, citado pelo autor de Hebreus. Diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se haviam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvar sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E tantos outros mencionados no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O ex-cego concluiu que somente um homem temente a Deus na expressão da palavra poderia ter feito o que o Senhor Jesus fez a ele. Somente alguém temente a Deus poderia realmente fazer isso. E o Senhor Jesus, em tudo, foi temente a Deus. Tão temente a Deus, meus irmãos, que o apóstolo Paulo disse do Senhor Jesus lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 6, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar,
Na outra tradução deste versículo diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esta atitude de temência a Deus, uma humildade extrema da pessoa de Cristo, no temor ao Pai, nesse respeito santo e maravilhoso, porque quando nós tememos a Deus, é um respeito santo, não é medo, não é aquele medo do inferno, não, temer a Deus é respeito pela pessoa de Deus, e Jesus então foi alguém altamente respeitoso ao Pai, e ele estava sempre subordinado ao Deus Todo-Poderoso, colocando-se numa atitude de humildade para com o Pai, sendo ele da mesma natureza do Pai, ele não quis usurpar esta autoridade, temente a Deus, que nós sejamos igual a Jesus, tementes a Deus. Outro traço que ressaltou aí, como nós dissemos aos irmãos, da pessoa de Cristo, pelo ex-cego, aos fariseus que interpelavam, foi que Jesus fazia a vontade do Pai. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Então ele estava dizendo: olha, este homem é temente a Deus e faz a vontade de Deus. Ah, meus irmãos, que certeza, que convicção esta daquele homem que fora cego e agora enxergava, ele passou a ter também a luz espiritual, este foi o seu entendimento. Notem bem, meus irmãos, que a operação do Senhor não foi apenas uma operação física, restauração dos seus olhos. Não sabemos nem se naquele momento, na palavra de Jesus, no ato de Jesus, no toque de Jesus, para com aquele homem, tivera sido, diríamos assim, formado os seus olhos, os globos oculares. Ninguém sabe disso, nem os antigos que estudaram profundamente a palavra, os pais da igreja realmente não sabem. Mas uma coisa é certa, ele era cego de nascença, não se sabe se ele tinha o globo ocular, mas quando Jesus fez o lodo e passou nos olhos dele, vai lá no tanque de Siloé e se lava, ele voltou vendo, com os globos oculares sãos, maravilhosos, como um de uma criança vendo. Mas o Senhor não abriu apenas os seus olhos físicos. O importante aqui é perceber, meus irmãos, nesse contexto, que a ação do Senhor abriu-lhes também os olhos espirituais, porque estas respostas que ele está dando aos fariseus não é a resposta de incrédulo, mas sim de alguém que crê, e crê profundamente, que sabe o valor da experiência que teve com o Senhor. E assim nós devemos ser como este homem, valorizar as experiências que nós temos com Cristo, não apenas a experiência do dia em que nós entregamos o nosso coração, mas a experiência de cada dia, de todo o tempo que o Senhor está conosco, daquilo que Ele faz, da obra que Ele realiza na nossa vida, a cada dia, que nós tenhamos também essa visão divina, dada pelo Senhor, como o Senhor deu àquele homem, agora está testemunhando de Jesus, de maneira de alguém que crê poderosamente no Senhor, que teve uma profunda experiência com Jesus. Ele diz: ninguém poderia fazer o que este homem fez, que este homem Jesus fez a mim, se não fizesse a vontade de Deus. O Senhor Jesus sempre teve em plena sintonia com a vontade do Pai, sempre. Nós vamos encontrar Jesus sempre vinculado ao Pai. Em João capítulo 5, verso 30, o Senhor diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, meus irmãos? E nós devemos imitar a Jesus, não procurar a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade que Deus tem para você? E quando você sentir isto, responder com um sim a Deus, a sua vontade, e não correr dela, não ter medo. Jesus fazia a vontade do Pai. Lá no Getsêmani, o Senhor orou, e está no capítulo 22, verso 42 de Lucas, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice,
todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E esta foi a categórica afirmação de Jesus no tocante a fazer a vontade do Pai. Faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus estava em sintonia, aquele cego, ele estava exatamente certo, porque Jesus sempre procurava fazer a vontade do Pai. Em João 6,38, diz João ali, porque eu desci, nas palavras de Jesus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o ex-cego estava plenamente certo. Este homem, ele é temente ao Pai, e ele faz a vontade do Pai. Para o cego, assim como para nós, meus irmãos, cremos que somente Jesus poderia fazer tão grande sinal, o de abrir os olhos de um cego de nascença, e o poder que ele, como homem, verdadeiramente era temente a Deus e fazia no seu viver a integral e perfeita vontade do Pai. E por esse mesmo motivo, nós podemos esperar grandes coisas da parte do Senhor Jesus. Ele é o Criador, Ele tem o domínio de sua criação, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, diz as Escrituras. Além disto, o Senhor era temente e fazia a vontade do Pai. Jesus tem todo o poder, Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz, sem Ele nada do que foi feito se fez, por isso Ele podia restaurar os olhos, podia criar naquele momento os globos oculares daquele homem e dar-lhe vista. Porque o Senhor é o Criador. O que Deus não pode fazer por você, meu irmão? Que isso seja uma resposta, para que você se coloque de joelhos e clame ao Senhor pela bênção que você está buscando do Senhor, porque Deus pode todas as coisas de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele tem poder, porque Ele foi sempre temente ao Pai, sempre fez a vontade do Pai. Sempre que Ele ia fazer algo extraordinário, Ele voltava às suas orações ao Pai, e dizia, e clamava ao Pai. E lá no túmulo de Lázaro, Ele disse, Pai, eu sei que Tu sempre me ouves, mas eu estou orando agora para dar um testemunho perante esse povo que está aqui, diante desse túmulo, porque Deus sempre ouviu a Jesus, porque Ele é absolutamente temente ao Pai, e faz a vontade do Pai, completamente contrário de Satanás. Satanás não era temente ao Pai, e não quis fazer a vontade do Pai de maneira nenhuma. Então, meus irmãos, esta é a grande bênção. Em terceiro e último lugar, o testemunho do ex-cego, dizendo aos seus interlocutores que o Senhor Jesus era Deus. Uma afirmação categórica. Veja o verso 32. Vamos ler comigo aí, irmãos? Lá em cima e embaixo, vamos ler todos? Desde o princípio do mundo, nunca se viu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Amém? Se este, Jesus, não fosse de Deus, Ele nada poderia fazer. Aquele homem tinha uma consciência teológica maravilhosa. Entende? Isso é uma consciência teológica. Se esse homem, Jesus, não fosse de Deus, ele não poderia fazer o que ele fez comigo. Porque ele estava fazendo uma experiência pessoal, de algo que aconteceu com ele. Eu não tinha vista, eu não tinha olhos, eu não tinha os olhos. Agora eu tenho meus olhos, agora eu enxergo. Ele fez esta obra na minha vida. E se ele não fosse de Deus, não poderia fazer isso. Meus amados, cremos que ainda estava na memória do cego, do ex-cego, aquelas palavras grosseiras dos fariseus contra a origem de Jesus. Estas palavras aqui: sabemos que Deus falou a Moisés, disseram eles, mas quanto a este, não sabemos onde é. Desprezando Jesus. Expressaram desprezo quanto à origem de Jesus, porém não foi assim com o ex-cego. Este afirmou que se Jesus não tivesse sua origem em Deus, nada poderia fazer. E ele o fez. Ele trouxe a visão aos seus olhos. Jesus veio de Deus, e nós bem sabemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Maria, a jovem Maria, foi escolhida por Deus para trazer o seu filho a este mundo, como registrou Lucas, no capítulo 1, verso 35 do seu livro. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso,
o que há de nascer será chamado santo Filho de Deus. O testemunho do ex-cego foi certeiro e correto. Certeiro porque contradisse os fariseus e mostrou a origem de Jesus, que veio do Pai. Ele é o Filho de Deus. E correto porque Jesus é da mesma natureza de Deus. Ele acerta em cheio na resposta, é uma resposta teológica absoluta. Aqueles homens que eram letrados da lei, eram dirigentes religiosos, e esse homem então passa a ensiná-los, demonstrando a origem real de Jesus, a origem divina do Senhor. E o próprio Jesus nos certificou destas coisas, meus irmãos, dizendo, e foi registrado por João no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Jesus não somente veio de Deus, como ele é da mesma natureza do Pai. O Senhor Jesus é o Santo de Deus, reconhecido assim até mesmo pelos demônios. Até os demônios reconhecem que Jesus é da mesma natureza do Pai, que ele veio do Pai. Lucas capítulo 4, verso 34, os demônios dizem, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Bem sei que és o Santo de Deus. Os discípulos de Jesus, representados pelo apóstolo Pedro, declararam dele. E está registrado em João capítulo 6, verso 69. E nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Esse testemunho é grandemente válido para nós, meus amados, para partir da experiência deste homem, que não apenas lhe abriu os olhos humanos, como dissemos, mas também os olhos espirituais, que nós possamos crer igualmente a ele, que Jesus vem de Deus, que é o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é Deus. João declara isso na primeira carta, no capítulo 5, versículo 20 da sua carta, que Jesus, ele é o Deus, e ele é Deus conosco, ele é presente em nossas vidas, que essa crença aumente em nossos corações, porque esse homem, a partir de uma experiência, de um encontro com o Senhor, e de uma bênção tão grande, foi receber novos olhos para ele, olhos naturais, perfeitos agora, e ele criou dentro dele esta visão, a visão espiritual também, que ele compreendeu que ele estava diante de alguém completamente diferenciado dos outros homens. Esse homem não é pecador. Este homem é alguém que teme ao Pai, é temente, é alguém que faz a vontade do Pai, é alguém que veio do próprio Pai. Ele conclui que Jesus é divino, que Jesus é realmente, como diz a palavra, o Santo de Deus. Vamos encerrar a nossa mensagem, meus irmãos. Concluímos esta mensagem dizendo-lhes que nunca se fez tal sinal, nem antes de Cristo, como a própria palavra afirma pela boca do cego, que disse, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença, nem depois de Cristo até hoje, somente Jesus, somente Ele fez esta obra tão grandiosa na vida deste homem, que embora sob grande pressão exercida sobre ele, pelos inimigos de Jesus, ele não cedeu. Ele testemunhou do poder de Jesus, manifesto no milagre, e lhe dar a visão plena. Ele testemunhou que Jesus era alguém temente a Deus, que fazia a vontade de Deus em sua vida. Testemunhou por fim que Jesus veio de Deus. Glorificamos, meus irmãos, glorifiquemos, pois, a Deus. E vamos fazer coro com o testemunho deste ex-cego, testificando de Jesus, que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Isto é glorioso para nós, como nós podemos aprender com alguém que teve uma grande experiência com Jesus. Peça a Deus uma grande experiência na sua vida. Talvez você tenha algo no seu coração, não importa quem você é, não importa, porque Jesus não se importa. Jesus ama a todos indistintamente. A todos, Ele ama a todos. E você pode abrir o seu coração para o Senhor, e você pode
certamente, se você exercer a sua fé, ter uma grande experiência com o Senhor Jesus. E você testificar isto, que Jesus, Ele é o próprio Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Como nós aplicamos isto, meus irmãos? Eu digo a vocês, testemunho de Jesus, as pessoas, como este ex-cego testemunhou aos fariseus de seus dias, que eram inimigos de Jesus. Apelo aos corações, se você não tem tido uma experiência com Jesus, como teve esse cego, esse ex-cego, mas hoje deseja igualmente experimentar a graça de Jesus em sua vida, como ele experimentou e testemunhou dele, eu quero falar a você, que você curve a sua fronte aonde você está, e agora, ore comigo ao Senhor nesse momento. Você quer uma experiência maravilhosa na tua vida, porque você quer experimentar a graça e o poder de Jesus. Você quer certificar-se desse poder de Cristo na sua própria vida. Coloque diante do Senhor aquilo que você tem e que você tanto tem buscado de bom e de necessário para você, para a sua vida. Senhor Deus, nós bem sabemos, ó Pai de amor, que o Teu Filho amado exerceu tantas maravilhas, Senhor, e duas delas tão grandes, ó Pai, esta, de ter, ó Deus, gerado os olhos àquele homem que era cego de nascença e dado-lhe a visão. Único fato na história da humanidade até os dias de hoje. E o outro, Senhor, de ter ressuscitado a Lázaro depois de 4 dias. Mediante, Senhor Deus, estes milagres do Teu poder, nós sabemos, ó Deus, que nada é impossível, mas que tudo é possível a Ti. Por isso, nesta hora, Senhor, como ministro Teu, eu peço a favor do Teu povo, a favor de cada um que está aqui nesse auditório, desde a galeria até aqui embaixo. Ó Deus, desses que ouviram a Tua mensagem nesta noite, que Tu faças, Senhor Deus, uma grande obra na vida de cada um destes que estão se apresentando a Ti, pedindo uma bênção especial para as suas vidas. Concede-lhes esta graça, porque eu oro por eles, a Ti, Senhor, nesta fé, nesta crença do poder sacrossanto de Jesus, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos louvar ao Senhor. Vamos entoar um cântico do